Fala, torcedor vascaíno, o Vasco conseguiu tomar 2 gols em 10 minutos do Melgar do Peru no jogo de ontem pela Sul-Americana e deixou escapar uma vitória fora de casa, que seria muito importante para o restante da competição. E muita gente vem culpando o treinador Fábio Carille. Eu venho aqui no início desse vídeo pedir a sua opinião. Você, torcedor vascaíno, demitiria o treinador Fábio Carille ou não? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Mas antes disso, falar sobre esse jogo de ontem que foi um desastre, vou pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no canal, que é muito importante. E se você não me conhece, está chegando agora, meu nome é João. Beleza? Você está no canal Sentimento Vascaíno e aqui você vê todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto? Agora, vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, que foi uma tristeza sem fim, né? Um jogo em que o Vasco conseguiu, não jogou mal, mas também não jogou bem. Essa é a realidade. No segundo tempo foi um desastre total. Primeiro tempo foi um jogo ali em que o Vasco teve essas oportunidades e conseguiu fazer os gols com um golaço do Felipe Coutinho no início do jogo, né? Um gol do Verratti também. 2 gols do Verratti, na verdade, e a gente conseguiu ali deixar o placar 3-1, que tava super tranquilo. Eu mesmo tava preparando a live pós-jogo, falando assim, 3-2, vitória do Vascão e tudo mais. Mas do nada mudou tudo. O Fábio Carille inventou de colocar 3 zagueiros e não adiantou de nada. Da mesma maneira que a gente tomou gol de cabeça no primeiro tempo, a gente tomou gol de cabeça no segundo tempo. 2 gols. E mesmo com três zagueiros mais altos que os atacantes, a gente conseguiu tomar gols desses caras. É inacreditável. Eu não sei se o time do Vasco no segundo tempo ele sentiu a altitude, ele sentiu o jogo, não sei o que aconteceu. Mas o time no segundo tempo estava completamente desconhecível dentro de campo, né? A gente não conhecia quem era o Vasco da Gama dentro de campo. A gente só via um time jogar. Era bola na área o tempo inteiro. Bola na área o tempo inteiro. E a gente via. O Vasco vai tomar gol. Eu mesmo estava assistindo o jogo com meu pai e falei, pai, o Vasco vai tomar gol em algum momento. O Vasco deixando os caras jogar, tá deixando os caras cruzar na área toda hora. O Vasco vai tomar gol em algum momento. E tomou. O Vasco conseguiu tomar 3 gols de cabeça para um time ali que não tem... Os zagueiros do nosso time, Maurício Lemos, João Vitor e próprio até Lucas Oliveira que entrou, eles eram maiores do que esses atacantes. Então, tipo assim, é uma situação muito complicada, tá? E muita gente vem criticando o treinador Fábio Carille, muito por conta disso aqui. Porque o time de ontem do Vasco, meu irmão, os 10 minutos finais era totalmente recuado, retrancado. Parecia que era... Meu irmão, eu não entendi o que o Fábio Carille pensou nesse momento. Mas olha aqui, o que o Doentes por Futebol comentou. Olha a formação que o Carille colocou o Vasco para aguentar uns 10 minutos de jogo com os acréscimos, pressão total do Melgar nesse final, né? E aqui ele tava apostando antes de acontecer o gol, o terceiro gol do Melgar. E cara, pra você ver, olha ali, você vê na esquerda aqui, né, o próprio Adson, o Adson, você vê aqui o João Vitor, o Maurício Lemos, você vê o Paulo Henrique, você vê o Lucas Piton, todo mundo pra trás, Jair, Hugo Moura, cara, que loucura. O Fábio Carille conseguiu recuar totalmente o time do Vasco. Ele conseguiu colocar todo mundo para trás. Isso é inadmissível. E desde que o Fábio Carille foi contratado pelo Vasco, eu sempre bati nessa tecla. Gente, o Fábio Carille não é treinador para treinar o Vasco. O treinador Fábio Carille é um treinador retranqueiro. Ele é da escola do Tite. Só que o Tite tá nesse patamar aqui. O Carille tá aqui. Essa é a realidade. O Carille não é treinador para treinar o Vasco. E outra, né? A gente sempre bateu nessa tecla. O Campeonato Carioca do Vasco não foi bom. O Campeonato Carioca do Vasco foi horroroso. Muita gente falava que é muito por conta dos atacantes. E realmente, não tinha reforço, né? E chegou os reforços e a gente tá vendo que é um time ali que, cara, a gente ganhou do Santos de virada, né? A gente jogou melhor do que o Santos, mas a gente jogou de virada, mesmo assim foi no sufoco, entre aspas, né? E agora contra o Melgar a gente tinha a vitória nas nossas mãos, mas mesmo assim o Melgar foi muito superior. Se tinha um time que merecia ganhar, era o time do Melgar, porque foi muito superior, era bola na área toda hora, era chute no gol. Cara, complicado, né? Não tem como você aturar ali bola na área toda hora 90 minutos. Uma hora você vai tomar. E a gente conseguiu tomar 3 gols em 90 minutos. Em 10 minutos a gente conseguiu tomar 2. É algo inacreditável. E é algo que tem que se rever. E é o que eu falo pra vocês. Muita gente tá pedindo a saída do Fábio Carille. Inclusive até eu. Pra mim, tem que demitir o Fábio Carille, porque é inadmissível ter um treinador como o Fábio Carille, que coloca o time do Vasco contra o Melgar do Peru, ganhando de 3-2, o time totalmente equado, todo mundo pra trás e taca mais um zagueiro. Pra mim não faz sentido algum. Ele tira o Pablo Verratti pra colocar mais um zagueiro. Ficou com 3 zagueiros, não adiantou de nada. Pra mim é inadmissível, tá? Isso aqui. Eu não consigo aturar isso aqui. E é que eu falo, se demitir agora,
vai jogar fora a mini pré-temporada que a gente teve, de 20 dias aí, no início, depois do Campeonato Carioca, né? Então, cara, é complicado. E se for demitir o Fábio Carille, aproveita logo agora, porque tem treinadores livres nas janelas de transferências. Tem o Dorival, que saiu da seleção, tem o próprio ali Tite, né, que tá sem clube até agora, tem o próprio Renato Gaúcho, mas saiu informação de que tá praticamente fechado com o Fluminense, né? Tem o Milito, que é um bom treinador também. Cara, é complicado, né? Aí fica uma situação complicada. Aí sábado agora joga contra o Corinthians, que é muito difícil também o jogo na Neoquímica Arena. Provavelmente o Vasco vai perder, infelizmente. É a realidade. O Vasco provavelmente vai perder no sábado. E aí, cara, não tem como mais aturar Fábio Carille, né? Da mais dessa maneira, depois desse. Cara, depois desse. Isso aqui foi ridículo. Foi inacreditável isso aqui. Isso aqui, você olha isso aqui, você olha assim, cara, isso aqui é inacreditável. Isso aqui não aconteceu, não é possível. Enfim, e aqui você pode ver, cara, o Guerreiros da Colina colocou, contra o Melgar, o Vasco sofreu 3 gols de cabeça dos seguintes atletas. Gregório Rodrigues, de 1,78 de altura, o Facundo Castro, de 1,70 e o Kendi Cabreira, de 1,75. E aí ele colocou ali, ó, parabéns aos envolvidos. Pra você ver, a altura dos 3 jogadores que fez gol no Vasco de cabeça foram 3 jogadores que é menor do que os nossos zagueiros. E 3 zagueiros do Vasco, que são muito mais altos que esses 3 aqui, que fez o gol, não conseguiu impedir. Né? Porque o Vasco, o Fábio Carille colocou 3 zagueiros e não adiantou de absolutamente nada, ele retrancou o time inteiro do Vasco. O Vasco, no segundo tempo, não jogou bola. Eu não sei se o Vasco sofreu por conta da altitude, eu não sei o que aconteceu. E é que eu falo pra vocês, se fosse assim, um jogo que o Melgar tava muito melhor, tava 1-1 placar, a gente conseguiu, tava 1-0 pro Vasco e a gente tomou um gol. Eu não sei, depende do jogo. Mas, cara, da maneira que foi, o jogo de ontem, muita gente falou assim, João, mas a gente ganhou um ponto. Beleza, ganhou um ponto, ok. Só que, cara, da maneira que tava o jogo, 3-1, e a gente consegue tomar 2 gols em 10 minutos, é como se fosse um gostinho de derrota. De verdade. É um gostinho de derrota. Não tem como a gente negar isso. Né? Então, se fosse um placar. Tava pressão do Melgar, tava. Sei lá, tava 1-0 pro Vasco, a gente tomou um gol. Tranquilo. Né? A gente ia ficar aqui se lamentando, lógico, mas a gente não ia ficar tão puto assim de ter tomado 2 gols em 10 minutos. É inacreditável. Né? Então, enfim, gente, é algo ali que a gente tem que repensar em Fábio Carille. De verdade, eu quero a opinião de vocês, inclusive, tá? Coloca a sua opinião aqui, o porquê que você quer, se você demitiria o Fábio Carille, sim ou não, e o porquê. Coloca aqui nos comentários, beleza? E aí tá aqui, o Fábio Carille deu uma entrevista coletiva, ele falou o seguinte: fica amargo pelas circunstâncias do jogo, não conseguimos subir as linhas. Não é desculpa, mas é verdade, muitos jogadores pedindo oxigênio no intervalo. Foi o que eu falei pra vocês, negócio da altitude. Da linha defensiva, só o João Vitor não pediu. Outros jogadores também sentiram, e começamos a nos desfazer da bola no segundo tempo. Dentro dessas circunstâncias, temos que comemorar esse um ponto, mas com um pouco mais de atenção. Comemorar não tem que comemorar não, Fábio Carille, me desculpa, mas comemorar não tem que comemorar nada. Porque é um gosto de derrota que a gente ficou na boca. A gente tava praticamente com o jogo ganho, 3-1, faltando 10 minutos para acabar o jogo, e a gente consegue jogar em 10 minutos fora essa vitória, esses 3 pontos que é muito importante a Sul-Americana. A gente sabe que é só um que passa, né, direto. Depois aí ficar em segundo colocado, e a gente sabe que tem um adversário no grupo ali que é muito forte também, que é o Lanús, né? Então, a gente não pode perder pontos dessa maneira. Não tem que comemorar nada de ponto contra o Melgar lá no Peru. Ele tá aqui, mas com um pouco mais de atenção poderíamos sair com os 3 daqui. Com certeza, poderíamos não. Tinha um dever de sair com os 3 pontos. E tava na mão. E, infelizmente, você colocando Lucas Oliveira, né, na zaga, 3 zagueiros, você acabou acabando acabou atraindo o adversário, que eu falo pra vocês. Você colocar o time pra retrancar, pra ficar só pra trás, você vai chamar o adversário. O adversário vai te engolir. Essa é a realidade. De uma hora ele vai fazer o gol. Uma hora ele vai fazer o gol. E foi a maneira que o Vasco fez. O Vasco ficou totalmente pra trás. E o Melgar engoliu o Vasco. Conseguiu fazer 2 gols em 10 minutos. Ele conseguiu empatar. Infelizmente, é a realidade, gente. Né? Mas é importante saber também sobre essa situação, de que os jogadores também sofreram ali com pedindo oxigênio no segundo tempo, etc. Né? Então, é inacreditável. E o Almirante colocou ali, ó, time e técnico covarde. Eu concordo, cara. E outro ponto também, né, que Pablo Verratti é um cara ali que tá marcando gol atrás de gol, né? E por incrível que pareça, muito torcedor do Vascaíno não gosta dele.
Não sei como, mas olha aqui, ó. Verratti atingiu a marca de 50 gols com a camisa do Vasco. Ele tem 43 gols e 7 assistências em 89 partidas pelo clube, né? Ele marcou, na verdade, ele bateu a meta ali de 50 barra gols e assistências. Hoje ele também se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube, né? É um cara ali que tá entrando pra história ali do Vasco, né? Em questão de artilharia e tudo mais. É um cara que é muito importante no jogo, no time do Vasco, né? O nosso Pablo Verratti, nosso pirata. É muito importante a presença do Verratti nesse time do Vasco, beleza? Então é isso, gente. O vídeo de hoje, eu quero a opinião de você aqui nos comentários. Hoje vai ter live às 14 horas, você pode dar sua opinião também lá também, pode comentar, pode trocar uma ideia. É super importante você sempre trocar uma ideia com a gente, né? Ajuda pra caramba a gente crescer no canal, o seu like, a sua inscrição. Então não se esquece disso. Se você tiver um grupo do WhatsApp, divulga no grupo do WhatsApp o nosso vídeo, pra mais gente conhecer o nosso canal, nosso conteúdo, nosso trabalho. É importante, tá? Ajuda pra caramba. Infelizmente, né, eu sei que não é o momento de pedir like, inscrição, mas ajuda a gente no nosso canal, ajuda o nosso trabalho. Não é pro Vasco, né, mas ajuda pra caramba, beleza? Então é isso, gente. 14 horas hoje tem live pra vocês, pra gente falar um pouco sobre o jogo de ontem, que foi um desastre total, né? E vamos trocar aquela ideia, vamos conversar um pouco também, que é super importante essa moral de todos vocês, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas. Na verdade, esses vídeos aqui tá saindo de tarde, né? Então eu já vou ter feito a live, né? Então é isso, né? Enfim. Tamo junto, beijão a todos. Fiquem todos com Deus. Amanhã, no caso, tem live também, novamente, às 14 horas pra vocês. Tamo junto, gente. Infelizmente, o Vasco deu mole ontem. O Vasco deu mole. Quem assistiu o vídeo, a live pós-jogo no dia de ontem, quem não assistiu, assiste lá. Que eu dei um desabafo maneiro pra galera, tá? Então é isso, pessoal. Quero a opinião de vocês sobre Fábio Carille. Na minha opinião, tem que demitir. Pra já. Enquanto ainda mais tem treinadores livres na janela. Tem o Dorival, tem o Tite, tem o próprio Vojvoda que pode cair do Fortaleza. Enfim, tem alguns treinadores aí que são opções e que pode dar certo no Vasco. Beleza? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.